Como cada um de nós tem e teve uma experiência de vida diferente uns dos outros, as nossas emoções e os nossos sentimentos são percebidos de forma diferente também. Então, quando nós falamos em emoções e em sentimentos, às vezes nos excedemos nesses campos das emoções e dos sentimentos. Nós nos perdemos e aí nós nos desequilibramos emocionalmente com esses excessos. Para nós seguirmos o caminho do meio, nós precisamos estar em um patamar de consciência superior aos extremos. E quando nós evitamos lidar com os nossos sentimentos que estão nos fazendo sofrer, estamos, na verdade, querendo rejeitar ou querendo afastar a dor, que ocorre até de forma automática. Para o nosso equilíbrio emocional, não basta apenas controlarmos a nossa emoção, mas também não basta apenas controlarmos a nossa razão. Nós precisamos de algo a mais. Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar experiências, dicas, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar em prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. A você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, ou a você que já me acompanha há algum tempo através dos meus vídeos, através das minhas lives. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é equilíbrio emocional além da emoção e além da razão. Eu utilizei algumas reflexões deste livro, A Linguagem dos Sentimentos, e o autor é David Viscott. Então, as nossas emoções e os nossos sentimentos nos mostram como nós estamos reagindo com relação às coisas que nós conseguimos perceber, tanto referentes ao passado, quanto referentes ao presente, quanto referentes ao futuro. Tanto também para as situações agradáveis, quanto para aquelas situações que nos trazem dor, nos trazem sofrimento. E as situações agradáveis tendem a nos conduzir a uma situação de equilíbrio emocional. Por exemplo, bem-estar, tranquilidade, serenidade, alegria, felicidade e etc. E aquelas situações de dor e de sofrimento tendem a nos levar a uma situação de desequilíbrio emocional, como por exemplo, ansiedade, tristeza, angústia, raiva, agressividade, desânimo. E essas reações são baseadas na nossa história de vida, no nosso passado, nas nossas experiências, naquelas experiências que nós tivemos, na forma como nós fomos educados, assim como também pelas influências que nós tivemos dentro da nossa cultura ou dentro da cultura em que nós vivemos, das pessoas que participaram de alguma forma da nossa vida e principalmente pela forma como nós usamos os nossos potenciais interiores para construir o nosso futuro. Como cada um de nós tem e teve uma experiência de vida diferente uns dos outros, as nossas emoções e os nossos sentimentos são percebidos de forma diferente também, pois são baseadas nas necessidades e nas expectativas que cada um de nós tem com relação à vida, com relação às pessoas e também com relação à situação em que nós estamos vivenciando. E são os nossos conhecimentos, aqueles conhecimentos que são baseados na nossa história de vida, são aqueles conhecimentos que vão realmente dirigir a forma como nós lidamos com as nossas dores e também com os nossos sofrimentos emocionais, onde geralmente tendemos a querer afastar os nossos obstáculos, afastar as adversidades, afastar as dificuldades. Ou queremos que Deus e o universo nos afaste de todo o mal. Porque às vezes nós não interpretamos corretamente
aquela frase da oração dominical, aquela frase que tem naquela oração do Pai Nosso, que diz assim: livrai-nos do mal. Ou seja, nós não percebemos que o que nós classificamos como mal não foi colocado por acaso na nossa vida, e sim foi colocado como material didático por Deus e pelo universo, para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos crescer, para permitir que nós nos tornemos pessoas mais resilientes, cada vez mais fortalecidos, cada vez melhores interiormente. E conforme nós vamos nos fortalecendo interiormente, vamos aprendendo a nos equilibrar emocionalmente e a lidar melhor também com os nossos sofrimentos emocionais. Então, quando nós falamos em emoções e em sentimentos, às vezes nos excedemos nesses campos das emoções e dos sentimentos. Nós nos perdemos e aí nós nos desequilibramos emocionalmente com esses excessos. Por exemplo, se nos envolvemos em tristeza excessiva, nós tendemos a ficar deprimidos. E o contrário, que é a alegria em excesso, pode nos tornar surdos e também cegos às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, um caso que aconteceu em um hospital, onde tinha uma família reunida em torno do paciente, deitado no leito. Então, uma outra pessoa que estava realizando um trabalho voluntário, visitando e animando os pacientes, entrou no quarto e viu as pessoas com um olhar triste e disse assim: alegria, alegria, é Natal, tempo de alegria, não é para ficar triste. E uma amiga minha, que também estava nesse quarto, junto com os familiares, nos disse que eles se entreolharam, pois todos estavam naquele quarto se despedindo do paciente em seus últimos momentos de vida juntos. É claro que a pessoa que estava realizando esse trabalho de animar as pessoas não fez por mal, mas desconhecia aquele momento da família. Então foi um momento em que a alegria em excesso ou a vontade em alegrar o ambiente não permitiu ver o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Então nós não conseguiremos o nosso equilíbrio emocional se levarmos uma vida agindo apenas nos extremos, tanto o extremo da alegria quanto o extremo da felicidade, aliás, o extremo da tristeza, tanto no extremo da alegria quanto o extremo da tristeza. E por isso nós devemos buscar pelo caminho do meio. Mas nós devemos tomar cuidado de não envolvermos os nossos interesses pessoais em querer ganhar algo em troca quando nós estamos percorrendo esse caminho do meio. Para nós seguirmos o caminho do meio, nós precisamos estar em um patamar de consciência superior aos extremos. Então existe o extremo da alegria, existe o extremo da tristeza, nós precisamos estar em um patamar superior. Ou em qualquer extremo em que nós estivermos, nós podemos resolver, nós precisamos estar em um patamar superior. Então eu vou contar um caso, uma história que consta nesse livro e para o resto da vida. E o autor é Wallace Leal Rodrigues. Neste livro ele diz que dois irmãos costumavam chegar com fome lá da escola e às vezes encontravam um pedaço de bolo na mesa da cozinha. Quando isso acontecia, um dos irmãos pegava a faca e costumava cortar a maior parte ou o maior pedaço para ele e deixava o menor pedaço para o outro irmão, o que gerava briga entre eles. Até que a mãe deles, percebendo esse motivo da briga, ensinou que um deles deveria cortar o bolo, mas seria o outro que iria escolher o pedaço primeiro. Então, nesse exemplo, os irmãos queriam tirar vantagem um sobre o outro, mas a intervenção da mãe, que estava em um patamar de consciência superior e que não tinha um interesse próprio em querer um pedaço daquele bolo, pôde orientar de forma adequada a resolver aquela situação através do caminho do meio. E assim se conseguiu resolver aquele impasse de um querer ficar com o maior pedaço do bolo e outro ficar com um menor pedaço. Então assim
Um deles cortava e o outro escolhia qual pedaço queria pegar para ele. E assim a briga acabou. Isso também me lembrou quando eu estudava ainda no primeiro grau e tinha aquelas aulas de educação física, mais especificamente quando era dia de futebol de salão. Eu não era bom em jogar futebol de salão e sempre eu era um dos últimos a serem escolhidos por um dos times. Então sempre tinha um juiz que apitava o jogo, que estava em um patamar de consciência superior, sem um interesse pessoal. Então o juiz fazia um sorteio com um representante de cada time. Então o representante do time que ganhava podia escolher a posse da bola ou podia escolher qual lado da quadra ia começar o jogo. Se ele escolhia a bola, o representante do outro time poderia escolher qual lado da quadra podia começar o jogo. Parece que a escolha do lado da quadra não fazia tanta diferença, se nós olharmos assim, só naquele aspecto. Mas nos dias ensolarados, o sol ofuscava quem jogava contra o sol. Aí sim fazia muita diferença. Então, nesses dois exemplos que eu dei, se resolvia o caso pelo caminho do meio, onde sempre havia necessidade de alguém em um patamar de consciência superior para resolver o conflito. E quando nós falamos de emoções e sentimentos e nos enveredamos pelos extremos, normalmente aparece alguém para falar algo sobre os nossos sofrimentos. Se for alguém que não tem o conhecimento do caminho do meio, pode ocorrer a pessoa colocar mais lenha na fogueira, reforçando aquele ponto de vista que nós estamos tendo, reforçando ainda mais o nosso sofrimento. Mas se for alguém que já está em um patamar de consciência superior, vai procurar nos esclarecer, nos consolar, nos orientar a buscar outros pontos de vista. E quando nós conseguimos ver outros pontos de vista, temos a oportunidade de conseguirmos compreender melhor a situação. E com essa compreensão, conseguimos ir ao encontro do nosso equilíbrio emocional e aliviar ou até mesmo superar os nossos sofrimentos emocionais. Quando nós estamos tendo alguma emoção, algum sentimento, nós envolvemos os nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos, conseguimos ter a oportunidade de compreender de forma racional o que nós estamos sentindo. Onde nós procuramos explicar os motivos, justificar aquele sofrimento e racionalizar os nossos sentimentos. O que pode nos dar também um nível de consciência maior sobre nós mesmos. Mas como depende do nível de pensamento que nós estamos tendo, apenas explicar os nossos sentimentos não vai resolver os nossos sofrimentos. Então, mesmo envolvendo os nossos pensamentos, mesmo envolvendo o nosso raciocínio, porque tem situações em que nós não conseguimos sair do estado de sofrimento emocional, porque os nossos pensamentos estão baseados nas coisas que nós já conhecemos e que foram construídas a partir da nossa história, a partir da nossa experiência de vida. Além disso, pode ser que nós estejamos colocando a culpa em outras pessoas, ou na situação, ou em nós mesmos, e essa culpa nos paralisa de buscarmos a solução. Porque apesar do sofrimento emocional, nós não estamos lidando realmente com os nossos sentimentos, pois estamos nos colocando em uma posição de vitimismo. E quando nós evitamos lidar com os nossos sentimentos, que estão nos fazendo sofrer, estamos, na verdade, querendo rejeitar ou querendo afastar a dor, que ocorre até de forma automática, como um instinto de sobrevivência, onde nós estamos querendo nos proteger diante de alguma ameaça. E parece contraintuitivo, mas estamos, na realidade, aumentando ainda mais os nossos sofrimentos, aumentando a dificuldade para lidar com eles, quando nós queremos rejeitar ou quando nós queremos afastar aquela dor. Porque nós estamos, na realidade, tirando o problema da nossa vida. Aliás, nós estamos, na realidade, tirando o problema da nossa vista. Mas o problema
não desaparece simplesmente porque nós deixamos de ver. E quanto mais força nós fazemos para nos defender dessa dor, o próprio esforço de defesa que nós estamos colocando pode causar o mesmo efeito da dor, pois nós estamos consumindo muito da nossa própria energia, que vai nos desgastando com o tempo. Se nós não estamos conseguindo superar os nossos sofrimentos emocionais, com o conhecimento que nós temos, nós precisamos dar espaço para novos conhecimentos. E para que possamos conquistar um nível superior no nosso patamar de consciência, nós precisamos dar abertura para esses novos conhecimentos. Porque quando nós estamos em um dos extremos, seja o excesso da tristeza ou o excesso da alegria, nós precisamos encontrar esse caminho do meio, mas estar em um patamar superior a esses extremos. Porque nós não vamos conseguir resolver um problema se estivermos no mesmo nível de consciência em que esse problema foi criado. E para nós podermos nos elevar no nosso nível de consciência, é necessário nos libertar das nossas crenças limitantes. E também é necessário nós pararmos de achar que temos conhecimento de causa e que já sabemos de tudo, como donos da verdade. Eu já fui dono da verdade durante um longo período da minha vida, e essa postura não estava me ajudando em nada. Pelo contrário, estava afastando as pessoas que queriam me ajudar. Porque se eu já sabia de tudo, o que as outras pessoas podiam me ensinar? E agora, conforme eu vou amadurecendo, eu venho me vigiando para não me deixar escorregar por esse caminho onde eu achava que eu sabia tudo, onde eu achava que eu era dono da verdade. Então, quando nós nos colocamos como donos da verdade e nos achamos muito inteligentes, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, e muito. Ou seja, nós nos acharmos muito inteligentes é um grande obstáculo para nós conseguirmos encontrar as verdadeiras causas dos nossos sofrimentos emocionais, pois achamos que sabemos de tudo. E quando achamos que sabemos de tudo, nos colocamos em uma posição de superioridade e nada vai acrescentar algo novo na nossa vida. E nenhum argumento, por mais lógico e racional que seja, vai nos fazer mudar de ideia. Eu, por exemplo, fui cabeça dura por muito tempo, e essa postura era baseada no meu orgulho de não aceitar que eu não sabia de tudo. Eu achava que eu era perfeito e não precisaria de mais nada. Então imaginemos uma planta, e pegamos essa planta e colocamos em um lugar bem escuro, onde ela fica protegida da claridade do sol, fica totalmente isolada das claridades exteriores. A tendência é que essa planta não cresça. Da mesma forma, quando nós nos fechamos, quanto mais nós nos isolamos, mais nos colocamos nesse lugar escuro e temos maior dificuldade para crescer. E ficamos remoendo aqueles sofrimentos dentro de nós. Quanto mais passa o tempo, mais eu amadureço e mais eu percebo que só sei que nada sei. E a minha cabeça dura vai se tornando flexível. E a neurociência já comprova que o nosso cérebro ele é plástico e pode ser moldado, pode ser modelado de acordo com a mudança das nossas crenças, de acordo com a mudança dos nossos valores, de acordo com a mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir e na nossa forma de sentir. O nosso cérebro vai remodelando e readequando ao novo cenário. Mas é importante salientar que tempo e idade não são sinônimos de amadurecimento. Porque se nós continuarmos pensando da mesma forma e não mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir, o nosso cérebro vai continuar com o mesmo formato,
onde sempre as mesmas regiões do cérebro vão ser acionadas. Então, quanto mais sinceros nós formos conosco mesmos, mais facilidades nós vamos ter para lidar com as nossas imperfeições e com as nossas sombras. Então, faz sentido dizer que se tivéssemos realmente o conhecimento de causa, ou seja, se já tivéssemos domínio sobre o assunto, já teríamos saído do nosso estado de sofrimento emocional? Então, o caminho para nos libertar das crenças limitantes é nós envolvermos a nossa consciência superior, envolvermos a lógica e envolvermos a razão, que segundo a neurociência, a consciência superior, a lógica e a razão, elas são manifestadas na região do neocórtex, na parte mais externa do cérebro, mais especificamente na região do córtex pré-frontal, que fica aqui mais ou menos nessa região do cérebro. Além de nós envolvermos a nossa consciência superior, nós precisamos também assumir a responsabilidade pelos sofrimentos emocionais que nós estamos passando e darmos abertura para os novos conhecimentos e buscar aqueles conhecimentos que façam sentido para nós, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida aqueles conhecimentos que fizerem sentido e assim nós vamos conseguindo superar os nossos sofrimentos emocionais. Porque não basta apenas ter conhecimentos bonitos, conhecimentos bons, se nós não conseguirmos colocar em prática. Por isso que é importante nós buscarmos sempre por conhecimentos úteis, que sirvam para ajudar a nós nos tornarmos pessoas cada vez melhores interiormente. E quanto mais nós nos tornamos pessoas melhores interiormente, mais ferramentas nós vamos tendo, porque nós vamos nos fortalecendo interiormente. E assim nós vamos conseguindo resolver os nossos sofrimentos emocionais com mais facilidade. Então eu comentei que com relação às emoções e também com relação aos sentimentos, quando nós nos excedemos, tanto com relação às alegrias quanto com relação às tristezas, nós nos desequilibramos emocionalmente. E quando nós utilizamos a nossa inteligência para racionalizar a situação, tentando justificar nossa posição de vitimismo, e também naquelas situações onde nós encontramos os culpados pelo nosso sofrimento, nós estamos responsabilizando as outras pessoas. E nessas situações nós nos isentamos da responsabilidade. Mas também essas posturas vão nos manter na posição de desequilíbrio. E tem aquelas situações também que nós colocamos a culpa em nós mesmos, onde vamos passar a viver uma vida com remorsos paralisantes e sofrimentos constantes, sofrimentos repetitivos. Mas se nós buscarmos no passado de forma sincera, vamos encontrar em nós mesmos os responsáveis pelas dores e pelos sofrimentos pelas quais nós estamos passando. Por isso a importância de nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos próprios sofrimentos e buscarmos pelas causas mais profundas que estão em nós mesmos e principalmente buscar pelas soluções. Então, tanto o excesso de emoções quanto o excesso de racionalização paralisante nos traz desequilíbrios emocionais que dificultam de nós encontrarmos a saída para a solução. Então, o que falta? Então, além da razão, além da emoção, o que mais nós precisamos envolver? Então, todos os desequilíbrios emocionais, quanto todos os desequilíbrios intelectuais, são causados pelos excessos emocionais ou pelos excessos intelectuais. E eles acontecem pela ausência do verdadeiro amor. E às vezes confundimos o verdadeiro amor com aquele amor que deixamos de ter quando algo não acontece de acordo com o que nós esperamos. E transformamos esse amor em ódio, transformamos esse amor em aversão. Então, esse amor que se transforma em aversão ou em ódio não representa o verdadeiro amor.
E também tem aquelas situações que nós podemos confundir o verdadeiro amor com aqueles gestos que aparentam dedicação da nossa parte, mas que se transformam em atitudes que fazemos apenas com interesse pessoal e às vezes com interesses de ordem inferior. Então, o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor consiste em nós termos a disposição de atender às necessidades do outro com alegria. Ou seja, o verdadeiro amor consiste em servir aos outros com alegria. Eu estava falando com relação a servir os outros, servir aos outros com alegria, que esse é o verdadeiro amor. Mas o problema surge quando nós temos o propósito de servir, mas nós colocamos algumas condições. Às vezes nós queremos ajudar os outros do ponto de vista material, mas ficamos esperando o dinheiro das outras pessoas. Às vezes nós temos condições de instruir outras pessoas, mas ficamos esperando até que nós tenhamos um título que talvez nunca chegue, algum diploma que talvez nunca chegue. E às vezes podemos auxiliar com os nossos pés, pernas, braços ou mãos, mas ficamos esperando por companhias que possam estar conosco para nós não fazermos as atividades sozinhos. Até mesmo para coisas bastante simples, como por exemplo, se nós queremos começar a prática esportiva em alguma academia, nós ficamos esperando que algum amigo ou alguma amiga possa fazer a inscrição junto conosco, para nós não irmos sozinhos para a academia. E às vezes também nós temos muitas habilidades, muitos talentos para cumprirmos as nossas tarefas de servir ao nosso próximo, mas esperamos ter aquela condição ideal para nós começarmos, ou ficamos esperando o companheiro ou a companheira ideal para começarmos a fazer a nossa tarefa. Por isso, é importante nós começarmos a refletir que a melhor forma de servir é servir da forma como nós podemos, com os recursos que nós temos. Assim, as outras pessoas, para ajudar, vão começar a aparecer a partir do momento em que nós realizamos as nossas atividades com seriedade. Então, nesse ponto, nós podemos até tomar como exemplo Paulo de Tarso, quando ele estava preso lá em Roma. Em volta dele havia guardas desalentados, tinha companheiros de cela infelizes, tinha pragas, tinha palavrões, e nem sempre tinha uma alimentação, nem sempre tinha água, nem sempre tinha uma voz amiga. E ao invés de desanimar, ele seguiu ajudando e servindo aos seus companheiros de cárcere, com serenidade e com ânimo. Quando nós falamos em servir aos outros com alegria, que é o verdadeiro amor, nós não podemos deixar de mencionar quem nos deixou grandes exemplos, exemplos imortais, através da própria vivência e também através dos seus ensinamentos, que os seus apóstolos anotaram e deixaram para nós podermos ter acesso a esses ensinamentos. Sim, nós estamos falando de Jesus, que nos deixou roteiro com ensinamentos morais para a nossa vida. Ele também nos deixou vários exemplos de como servir aos outros com alegria. Ou seja, ele deixou exemplos de como amar de verdade. Assim como ele não veio para ser servido, e sim para servir, através das próprias palavras dele, nós também possamos seguir os seus passos, que nós possamos seguir os seus exemplos, procurando servir ao invés de sermos servidos. Dentro das nossas capacidades, mesmo conhecendo as nossas limitações, façamos o que estiver ao nosso alcance. E não precisamos esperar virar o ano para começarmos a fazer uma atividade. Podemos começar pelas pequenas realizações. Nós não precisamos começar pelas grandes realizações. Procuremos fazer o que estiver ao nosso alcance nesse momento. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia.
e aliviar também o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou mais atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam assistir. E também que as plataformas YouTube, Facebook e Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudam a compartilhar com outras pessoas. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações sempre que eu fizer uma nova postagem de vídeo. E assim você não perde nenhum vídeo meu. Gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. E temos também a minha mãe, escreveu: aprendamos a canalizar nossas energias pessoais, que por sua vez devíamos focar com grande objetivo os nossos mais necessários deveres, que compõem o grande relato da vida humana. Olha que profundo, mãe. Muito obrigado por escrever essa frase, essa reflexão. Obrigado por compartilhar essa reflexão conosco. Muito obrigado, mãe. E Eliana Ramos escreveu aqui: quando achamos que sabemos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas, não é mesmo? Olha que bacana isso que você escreveu, Eliana. É isso mesmo. Quando nós achamos que temos todas as respostas, a vida vem nos mostrar outras situações, outras posições que nós não tínhamos olhado. Eles mudam, a nossa vida muda as perguntas. E aí nós passamos a não conseguir responder mais. Isso mesmo. Que bacana isso que você escreveu, Eliana Ramos. Quando achamos que sabemos todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Muito obrigado pelo seu comentário aqui na live, Eliana. Muito bacana, bastante relevante. Minha mãe escreveu aqui: ótimo conteúdo, Hugo, parabéns. Desejo a você e a todos uma noite iluminada, tranquila e uma semana muito abençoada por Deus. Gratidão. Olha que bacana, mãe. Muito obrigado pelos votos, obrigado pelo carinho. Obrigado por me acompanhar também nas lives. Me mandou um beijo. Um beijo, mãe. Um beijo com o coração. Beijo com o coração para a mãe também. Então assim, vamos encerrando mais uma live. Então, de novo, muito obrigado. Boa noite.